Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista, em que a gente está aqui sempre para bater um papo leve, informal, mas muito bacana sobre a vida, sobre trajetória de estudo para concurso público, sobre a jornada de estudo, sobre método, sobre o que dá certo, sobre o que não dá certo, sobre o que os nossos entrevistados aqui fizeram para serem aprovados. E eu tenho certeza que isso vai ser muito, muito bom para você. Eu tô aqui com uma convidada, a Fernanda. Eu não vou dar as credenciais dela, ela vai falar, mas eu já quero, antes de mais nada, dizer, Fernanda, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa entrevista. E eu vou passar a bola para você, Fernanda, para você saudar a galera que está assistindo e para você já dar aí quem é a Fernanda, né? Qual é o seu cargo, qual é a sua posição hoje. E aí, feita essa saudação, eu volto, que aí eu vou começar a perguntar a você já as coisas bacanas. Vamos lá. Olá, pessoal, como estão? Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui conversando com o João. O curso ênfase fez parte da minha preparação. Meu nome é Fernanda Gomes de Oliveira Mota. Atualmente eu sou procuradora da Fazenda Nacional. Eu fui aprovada no concurso de 2015 e empossada no começo de 2017. Eu sou professora de Direito Constitucional também e sou especialista em direito empresarial. Então, esses são os meus dados profissionais básicos e tenho certeza que com a entrevista de hoje, vocês que têm esse sonho de ser procurador vão conseguir pegar algumas dicas aqui da minha preparação. Espero com certeza ajudá-los. Legal, legal. Obrigado, Fernanda. Então vamos lá. Fernanda, me fala um pouco de como foi essa tua vida para concurso público. Você fez direito. Quando você fez direito? Primeiro, direito foi sua primeira faculdade, única faculdade. Segundo, quando você fez direito, você já queria na faculdade fazer concurso público? Isso surgiu depois? Eu vou fazer um conjuntinho de perguntas só para você entender aí e te deixar à vontade para falar, né? Então, o concurso surgiu durante a faculdade ou surgiu depois? Você fez outros concursos antes da PFN ou não? Você teve outras aprovações ou teve outras reprovações? E como foi chegar na PFN? Enfim, conta pra gente aí um pouco da tua história desde faculdade até a aprovação. Bom, então vamos lá. Eu fiz direito, foi a minha primeira e única faculdade. Eu nunca tive dúvidas se eu caminharia para outra direção. Pensei em algum momento em medicina, mas direito fez parte, da minha vida, porque minha família tem muitos advogados, então sempre foi a minha primeira escolha. Fiz a faculdade de Direito e durante a faculdade eu fiz alguns estágios. Comecei estagiando ali na Justiça Federal, auxiliando um magistrado. Posteriormente também fiz estágio no juizado e ao final, ali para o quarto, quinto ano de faculdade, eu fiz estágio no escritório de advocacia e eu gostei muito. Então, até aquele momento, até meados ali do quinto ano, eu tinha a pretensão de ir para a área da advocacia privada, porque eu gostava muito do dia a dia do escritório em que eu estava estagiando, gostava da rotina deles, daquele ambiente, e então eu acabei pensando, bom, acho que vou para São Paulo para poder trabalhar em um escritório de tributário empresarial, porque eu gostava muito dessas disciplinas durante a faculdade. E nesse momento, que era ao final do quinto ano, o meu pai, que foi uma pessoa que me influenciou demais a ser quem eu sou hoje, e sou muito grata a ele, porque em muitos momentos ele sabia muito mais do que era melhor para mim do que eu mesma. E nesse momento em que eu estava ali, ciente de que eu queria trabalhar com tributário e empresarial, e estava tendendo a ir para a direção da advocacia privada, o meu pai conversou muito comigo e disse que ele sentia que eu tinha perfil para concurso público.
Ele falava: Fernanda, eu acho que você não tem muito perfil da área privada, você não é uma pessoa para captação de clientes, e isso é muito importante na advocacia privada. Você tem certeza disso? Eu sei que você tem essa paixão pela advocacia. Então, nesse momento, eu comecei a pensar no que eu podia fazer para aliar esses dois pontos, né? O amor pelo tributário, pelo empresarial e também esse meu perfil de concurso público, porque ele estava certo. E o que encaixou foi a Procuradoria da Fazenda Nacional, porque eu tenho a parte da advocacia, que é muito forte em mim, que eu amo essa atuação. E eu tenho o concurso público, né? Porque eu tenho esse perfil de pessoa que fica ali, que gosta de estudar, de fazer uma boa petição. Eu não sou muito desse perfil de captação que exige, né, nessa parte da atuação do advogado privado. Então, frente a isso, lá no quinto ano, ao final, eu tomei essa decisão. E na época, eu estava numa situação complicada, porque isso foi no final de 2014, início de 2015, e já tinha a conversa de que o edital da PFN estava para sair. E aí você fica naquele desespero, porque você não sabe até que ponto é uma especulação ou realmente o edital tá para sair e aí você tem que fazer, né, o das tripas coração para chegar minimamente competitivo. Então, Uhum. esse momento que foi final de 2014 e o edital da PFN em 2015 saiu ali em setembro de 2015, eu comecei ali a buscar meios para chegar bem. É claro que até a prova objetiva da PFN, eu fiz outros concursos e foram essenciais para que eu chegasse bem na PFN, porque ali no começo, e acredito que a gente vai falar um pouco sobre isso depois, no começo eu tive muitos erros nos métodos de estudo, na forma como eu estava planejando o meu cronograma de estudos, e eu só fui perceber isso quando eu tive o primeiro choque de realidade, que foi na Procuradoria do Paraná, que foi o meu primeiro concurso de procuradoria, e eu enfatizo que eu nunca prestei nenhum outro concurso que não fosse na área de procuradoria. Eu sempre tive esse foco. Então, eu comecei com a Procuradoria do Paraná, eu já tinha ali uns 3, 4 meses de preparação e eu tinha uma dedicação exclusiva. Eu sabia que eu não ia conseguir ali uma aprovação, mas eu queria chegar pelo menos próximo da nota de corte, o que não aconteceu. E por isso foi um choque de realidade. E em seguida, eu fiz a Procuradoria da Assembleia Legislativa de Goiás, que também foi um outro marco, porque eu consegui elevar um pouco a minha pontuação, mas ainda tinha muita coisa a ser melhorada. E, salvo engano, essa Procuradoria da Assembleia Legislativa de Goiás aconteceu em junho, julho. Então, não foi tão longe da prova objetiva da PFN que aconteceu em setembro, se eu não me engano, setembro ou outubro daquele mesmo ano. Então, eu tive essas primeiras reprovações que eu encarei com naturalidade, mas que ao mesmo tempo eu entendi que eu precisava absorver muito daquilo para poder consertar o mais rápido possível aquilo que estava de errado, porque senão não ia dar tempo de eu chegar bem para a PFN. Então, foi mais ou menos esse o cenário até a minha prova objetiva da Procuradoria da Fazenda Nacional. Perfeito. Você fez. Quando é que você se formou? Qual ano você se formou? Em 2014, no final de 2014. Você se formou no final de 2014 mesmo. Tá, entendi. Isso. É, então, assim, você se forma no final de 2014, pensando na advocacia privada, com gosto para tributário, e aí encontra na PFN o casamento perfeito, né? Na advocacia pública seria o casamento perfeito, de forma geral, e a PFN mais ainda por causa da carga tributária, né? Carga tributária não foi uma boa expressão, né? Por causa do peso de direito tributário, Tá certo. tanto na prova quanto na carreira, propriamente dita, né? Então foi uma escolha muito legal e teu pai foi muito sábio de te orientar. E isso é interessante. Tem vários pontos aqui, Fernanda, que eu acho que são interessantes para a gente destacar. Um é o conselho que o teu pai te deu a respeito de um elemento do perfil da advocacia que é a captação de cliente.
E realmente, assim, a gente conhece muito advogado, né? E o advogado, ele não tem só o jurídico para cuidar. Na verdade, o jurídico é quase que uma parte, dependendo, inclusive, do nível de advocacia que a pessoa tá, às vezes o jurídico vira até uma parte até menor do que a parte, entre aspas, comercial da vida do advogado, né? Que é a captação de cliente, o relacionamento com o cliente, o relacionamento com outros advogados, porque muito da captação de clientes às vezes vem de colegas, um indicando o outro, então tem a questão do networking, enfim. Então, esse é um ponto importante para destacar de quem eventualmente cogita aí a advocacia e as procuradorias, a advocacia pública de forma geral é um casamento perfeito. Você vai poder advogar, vai ter a vida de um advogado, vai poder ter tempo também de estudar, para quem gosta de estudar como você, mas também não vai ter esse aspecto comercial da advocacia. Mas eu quero te fazer uma pergunta, voltando aqui, que foi o seguinte: como foi fazer a tua faculdade? Porque assim, o teu tempo de conclusão de faculdade até a prova objetiva foi um período menor do que um ano. E não é muito comum a gente ver pessoas com menos de um ano começando a passar em prova. Como é que foi o teu estudo durante a faculdade? Você fez uma faculdade mais tranquila, deixando. Foi uma coisa normal? Ou você estudou intenso? Como é que foi o teu estudo durante a faculdade? Durante a faculdade, eu tive um estudo que eu não vou dizer que ele foi de altíssimo nível. Não foi de altíssimo nível, até porque eu não sabia muito bem para onde ir. Eu tinha muito foco de ter um bom resultado em estágio, para que eu conseguisse constatar na prática o que era para mim, qual que era o direcionamento. Mas eu nunca negligenciei os meus estudos, tanto que ao final da faculdade eu passei entre os 5 primeiros da minha turma de notas durante os 5 anos. Então, eu tinha uma dedicação, sim, eu tinha, na verdade, um foco maior para ter uma entrega maior nos meus estágios, porque eu queria buscar na prática aonde eu ia me encaixar, mas ao mesmo Perfeito. tempo eu tinha sim uma dedicação aos meus estudos na faculdade, mas eu não vou te dizer que era um estudo voltado para concurso público, porque o estudo para concurso público, ele é muito diferente do estudo que você faz para a faculdade. Mas um ponto que eu considero que foi importantíssimo para que eu conseguisse ter uma aprovação mais rápida era que eu sabia como estudar. Eu sabia o método que Hum, funcionava para mim. legal. Porque eu fiz uma faculdade pública, né? Eu fiz a Unesp de Franca e é um vestibular extremamente concorrido aqui, pelo menos no estado de São Paulo, e também vários candidatos de outros estados também, porque é uma faculdade muito renomada. Então, já foi muito difícil para mim, eu tive que me superar demais para entender como estudar para conseguir ser aprovada no vestibular. Então, eu já sabia o que funcionava para mim. Quando foi para estudar para concurso público, é claro que você tem muitas diferenças, mas você já sabe o que funciona para você. Eu sabia que, por exemplo, fazer resumo já não funcionava para mim. Eu sabia que grifo funcionava para mim. Eu sabia como que eu tinha que revisar. E eu, mais uma vez, falo muito do meu pai, porque ele era um cara que me passou muito essa parte de métodos de estudos que funcionou para mim. E eu tinha muito na minha cabeça a importância de revisar, de solidificar o conhecimento na minha cabeça e não simplesmente ir juntando e depositando novos assuntos. Então, eu acho que o que foi determinante para eu ter conseguido ser aprovada não foi nem tanto uma dedicação intensa durante a faculdade, mas o fato de eu saber quais métodos de estudos funcionavam para mim, e aí eu simplesmente agreguei o que precisava ser agregado para concurso público, para procuradorias. Mas eu não saí assim sem saber nada do que ia funcionar para mim ou não. Então, eu acredito que a minha aprovação tenha sido por essa razão. Entendi. A minha pergunta, ela tem um motivo, né? Porque assim, a gente tem
um viés, né, cognitivo, um viés muito de simplificar as coisas. Estou falando das pessoas, né? Então, quando a gente. A minha preocupação qual é? É a pessoa, de repente, ouvir você falando e falar assim: poxa, dá para passar em menos de um ano, porque a Fernanda passou em menos de um ano. E é verdade, você passou em menos de um ano. Mas aí quando eu ouço, eu já entrevistei pessoas que passaram em períodos muito curtos de estudo, né? E toda vez que eu ouço isso, eu procuro entender o contexto da vida da pessoa para poder trazer luz, né, para quem está ouvindo, né? Então, na verdade, assim, você fez uma faculdade. Primeiro, a faculdade em si já era uma faculdade renomada, uma faculdade de qualidade, que é a Unesp. Ótimo. Você foi muito bem direcionada pelo teu pai e você mesmo entendeu a melhor forma de estudar. Você fez uma boa faculdade, você fez bem a faculdade. É verdade que você não fez com foco de estudo para concurso público, mas você fez uma boa faculdade e fez bem. Ficou entre os 5 melhores da sua turma. O que mostra que você, no mínimo, você sai da faculdade com uma base muito boa, né? E estudando da maneira correta. E aí a gente vai chegar nisso aí daqui a pouco. Então, me parece assim, você teve um tempo exclusivo dedicado para o concurso público que não foi tão longo, mas você teve uma base construída que te ajudou a chegar nesse período de dedicação exclusiva, né? É isso que eu tô entendendo certo ou não? É isso mesmo, isso mesmo. Acho que foi Legal. esses dois pontos que fizeram essa aprovação ser num tempo mais reduzido. Perfeito, perfeito. Legal, legal. É, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o teu método de estudo, né? Como você. Eu já anotei aqui que resumo não deu certo, não era bom para você, mas o grifo sim, revisão sim. E você teve que ajustar também, né? Você até comentou, né, que chegou na prova da PGE do Paraná e foi um choque, você precisou fazer alguns ajustes ali. Então, me fala aí, como é que foi o teu estudo? Quando você decidiu estudar, você citou a palavra cronograma. Então, me fala aí o que que você fez, como você fez. Bom, inicialmente eu comecei com alguns equívocos. Lá e no final de 2014, eu lembro que eu adquiri um curso de videoaulas, e como eu estava com grande desespero, porque estavam vindo várias notícias de que o edital estava para ser publicado e tudo mais, eu simplesmente ficava o dia inteiro assistindo videoaulas. O dia inteiro. E aí que foi o grande erro, porque eu sou muito fã de videoaulas, os professores que me acompanharam até a aprovação na PFN, eles têm um lugar, assim, muito querido no meu coração, porque foram pessoas que realmente fizeram a diferença. Só que eu não podia ter me voltado apenas para esse ponto da preparação, porque eu não tinha adotado uma doutrina que era ali voltada para o meu objetivo, porque a gente tem livros que te acompanham durante a faculdade que não são os livros perfeitos, né, e adequados para uma preparação para concurso público. Eu também não tive ali o momento de revisão. Então, eu estava assistindo muitas videoaulas e eu fazia minimamente um caderno, mas aquele conhecimento não estava ali sendo fixado. Eu também, nesse primeiro momento, eu acho que a gente tem muito medo de não conseguir chegar lá. E acho que o que mais mostra pra gente que a gente não tá indo para o caminho certo é quando você resolve questões em simulados. E aí, eu tinha muito medo de resolver questões nesse momento. Então, eu comecei com vários pontos errados. E eu também não sabia nem o que que era informativo de STF e STJ. E que eu tinha que acompanhar a publicação desses informativos. Eu não tinha essa noção nesse início. E isso eu fui aprendendo, porque eu tomei um choque de realidade na PGE Paraná, que foi bem no início de 2015. E aí, eu parei e recalculei toda a minha rota. Eu falei, não dá para eu ficar aqui
só assistindo videoaulas. Eu tenho que agregar outros pontos na minha preparação. Eu vou precisar adotar um material, seja uma doutrina, um PDF, para cada uma das disciplinas. Eu preciso começar primeiramente com as matérias que têm um número maior de questões e são mais aprofundadas e para procuradorias. E eu preciso também começar a resolver questões. Eu via também que a parte da lei seca eu sabia bem por cima, então eu não tinha um momento dedicado à leitura. E aí, nesse momento pós-PGE Paraná, eu vi que eu precisava agregar tudo isso. E foi aí que eu construí um cronograma de estudos realmente adequado. Então, eu tinha lá na minha casa, ficava assim na minha parede, eu fazia todo domingo, eu fazia o cronograma de estudos da semana seguinte. Então, eu anotava, bom, constitucional, eu vou estudar, né, dando um exemplo, poder constituinte, e aí eu vou ler a lei seca em tanto tempo, depois eu vou resolver 5, 10 questões, e aí depois eu passo para tributário. E aí, como que foi? Nesse momento que eu construí esse cronograma de estudos inicial, eu adotei ali as 4 principais disciplinas de procuradorias, que é constitucional, tributário, administrativo e processo civil. Então, eu estava fazendo a primeira leitura do material dessas disciplinas e fazendo os grifos, sempre fazendo os grifos, porque eu sabia que depois não ia ter como eu voltar para fazer uma leitura integral do material. Eu precisava já preparar, né, o meu material para uma revisão posterior. Então, eu comecei a fazer os grifos. E aí, ao final dessa primeira leitura dessas 4 disciplinas principais, que eu considero que realmente eu fiz a minha base para procuradorias, eu comecei a inserir no cronograma aquelas matérias que são mais satelitárias. Aí veio financeiro, aí veio civil, aí eu trouxe também empresarial só que um ponto bem importante, né, que eu percebi que era a parte da revisão. Quando eu comecei a inserir essas matérias novas, as outras que eu tinha terminado, elas entravam em revisão no meu cronograma. Então, eu inseri uma matéria nova, mas as anteriores eu continuava ali revisando. Claro que num período menor, quando você está em revisão, você consegue fazer a leitura dos grifos mais rápido, né? Você entra naquela rotação. E eu ia inserindo as disciplinas novas. E foi assim que eu fui conseguindo realmente avançar, porque eu estava o tempo todo revisando o que eu já tinha visto e inserindo as matérias novas. Aí, chegando próximo da prova objetiva da PFN, eu já estava há um tempo revisando as matérias principais e estava quase finalizando as disciplinas satélites. Faltou ali ver uma coisa ou outra de penal, processo penal e também um pouco de processo do trabalho. Mas o grosso eu já estava muito sólida, porque eu já estava ali naquela revisão frenética. E aí eu consegui chegar muito bem na PFN. Eu não vou dizer que eu esgotei o edital, porque realmente essas disciplinas que eu comentei, eu não consegui ver tudo, mas eu consegui dar aquela pincelada principal. E como eram poucas questões, isso não fez tanta diferença. E eu acho que essa estratégia é muito importante. Você iniciar os seus estudos pelas matérias principais faz sentido, porque se você é surpreendido com uma prova no meio da sua preparação, você consegue ali se garantir minimamente naquelas que têm um número maior de questões ou que tem ali um aprofundamento maior na exigência, né, ali da banca. Então, foi basicamente dessa forma. Eu acho que é importantíssimo você fazer esse cronograma de estudos que junte, né, essa parte da leitura do material, da leitura da lei seca, a resolução de questões, e aí você vindo com a revisão. E depois, né, que eu entendi que o estudo dos informativos era muito importante, eu acabei gostando muito
de estudar informativos. E aí eu colocava o estudo deles no sábado. Porque como era, eu sentia que era um estudo mais leve para mim, os outros dias eram mais pesados, então eu colocava no sábado porque era um momento de um respiro, assim. E aí foi dessa forma, assim, de forma é, mais resumida, que eu fiz o meu cronograma de estudos. Uau, tô achando muito bom, Fernanda. Eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é bem simples. Você falou que tinha uma dedicação exclusiva nesse período. Quantas horas por dia você estudava? Olha, Média, não precisa ser tão precisa, né, em média. líquidas, líquidas, eu acho que era por volta de umas 7, 8 horas. Mas eu lembro que, assim, a minha vida era estudar para concurso. Eu pausei tudo para poder ter essa dedicação. Então eu lembro que eu acordava às 8 e até a hora do almoço, ali meio-dia. Aí do meio-dia até 1h30, 2 horas, eu tinha a pausa do almoço, e das 2 eu ia até as 9 horas da noite. Só que, é claro, eu tinha uma pausa ali para um lanche, e assim, no pré-edital, eu até tinha uma pausa e eu ia até a cozinha e fazia um lanche com as pessoas da casa para ter uma convivência. Mas no pós-edital, eu lanchava ali, comendo e revisando, porque é aquele momento que qualquer minuto é precioso, né? Legal. Então, era basicamente isso. Eu sei que é intenso, mas um ponto que eu acho muito importante, eu encarava os meus estudos como um trabalho. De manhã eu acordar, bom, eu vou trabalhar. O meu trabalho é o estudo para concurso público. Então, é como se eu estivesse me arrumando para ir trabalhar. E ao final do dia eu voltava para casa. Então, era esse o meu comprometimento com esse momento de estudos. Perfeito, perfeito. É, outra pergunta é a seguinte: em algum momento você comentou alguma coisa que despertou essa pergunta, que é assim, você fez o seu, depois que você ajustou, você fez o seu cronograma que era semanal. Para mudar de uma, você deu exemplo de constitucional, né, que você estava estudando poder constituinte, por exemplo, né? E aí depois ia estudar tributário. Para mudar de uma disciplina para outra, você mudava quando dava o tempo, tipo assim, eu tenho 2 horas para constitucional, acabou, eu fecho a página e vou para outra matéria, ou você só mudava depois que você esgotava aquela temática ou aquele tópico? Eu tinha um número mínimo de páginas que eu estabelecia para aquele dia. Então, e ela era mais ou menos o mesmo tanto assim dos temas que eu tinha colocado para estudar naquele dia. Tá. Então, se faltasse muito, aí eu parava naquele subtema ou naquela subseção ali do livro, e aí passava para tributário. Agora, se te faltasse pouco, aí eu dava uma esticada em constitucional, finalizava aquele ponto e depois ia para tributário. Eu tentava estabelecer ali um ritmo de estudos para que eu não flexibilizasse, por exemplo, estudei 2 horas, tá, mas você leu, nessas 2 horas você conseguiu 10 páginas. Então, eu acho que você tem que ter um pouco dessa noção, assim, se você está tendo um estudo que realmente, dentro daquelas horas, foi produtivo, ou se de alguma forma você está se sabotando. Você está entendendo que foram 2 horas, mas na verdade, se você for contar, você não teve uma produtividade tão grande. Então, eu acho que você não precisa ser muito preciso. Bom, eu tenho que fazer tantas páginas, mas você também não pode flexibilizar demais. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Bom, esse dia não deu para finalizar porque realmente esse assunto aqui, ele é um pouco mais complicado para mim, então demandou um pouco mais de tempo e tá tudo bem. Agora, se foi porque você não está conseguindo se concentrar, porque você precisa realmente ter uma produtividade maior e um comprometimento maior, então aí você precisa
ter esse feeling, né, para não se sabotar, porque realmente dizer que você estudou 8, 10 horas, mas no fim das contas você tem uma produtividade baixa, na minha visão, isso é se enganar, porque no fim das contas você vai ver que o resultado não vai ser aquele que você esperava. Perfeito, perfeito. É, um ponto que me chamou muita atenção no que você falou, e eu acho que é um ponto muito legal mesmo, foi assim, você identificou. Você começou estudando, né, assistindo as aulas, enfim, e aí você teve o primeiro choque e fez um ajuste de rota. E aí você identificou as quatro matérias. Se tem matéria fundamental, você pegou as quatro fundamentais das fundamentais, né, digamos assim, que foi exatamente constitucional, administrativo, tributário e processo civil, né? Eu me lembro, Fernanda, que teve um momento que eu cheguei a fazer uma análise estatística da prova da PFN, das últimas provas da PFN, e se eu não me engano, essas quatro matérias, mais umas. Eu vou, quando a gente estiver falando aqui, eu vou ver se eu consigo recuperar esse arquivo. Mas eu me lembro que essas matérias, elas correspondiam a tipo mais de 60% da prova. Então você tinha ali, sei lá, 15 matérias previstas no edital, arredondando, né? Mas dessas 15, você tinha ali umas 5 ou 6. Eu não peguei só essas quatro, não. Eu peguei mais umas duas, se eu não me engano. Mas essas 6 matérias, elas corresponderiam, tipo, a 70% da prova. Então, óbvio que a pessoa não pode estudar de forma igual todas as matérias, né? Aí eu preciso da igualdade, né, Fernanda? Que a gente fala muito em constitucional, né? É tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida em que eles se desigualam. Então vamos tratar os desiguais desigualmente, né? Então você deu peso realmente. E aí, pessoal, você que está assistindo, agora eu vou dar a minha opinião, porque eu gostei muito do método que a Fernanda adotou. Se você quer magistratura estadual, você tem que olhar para as 8 matérias fundamentais, né? Constitucional, administrativo, civil, penal, processo penal, tributário, empresarial. Ótimo. Só que dessas 8, não sei se você vai concordar comigo, Fernanda. Dessas, para a magistratura estadual, civil, processo civil, penal, processo penal, tipo assim, você tem que dominar praticamente. Dominar é uma maneira forte de falar, né? Mas eu começaria com essas 4 matérias. Só iria para as outras 4 depois que civil, processo civil, penal, processo penal tivesse dominado. Magistratura federal, Fernanda, eu acho que ela é próxima de PFN nesse sentido. Para a magistratura federal, eu botaria a mesma coisa da PFN. Eu botaria constitucional, administrativo, tributário e processo civil para a magistratura federal. Para MPF, por exemplo, aí eu já colocaria constitucional, penal, processo penal e processo civil, talvez, para MPF. Para Ministério Público Estadual, eu já colocaria a mesma coisa da magistratura estadual, né? Civil, processo civil, penal, processo penal. Enfim. Então, assim, a depender da carreira que a pessoa tem, eu acho que começar com essas 3, 4 matérias, aí botar 4, que foi o número que você adotou, que eu acho que é um bom número. Começar com essas 4. Quais são as 4 que correspondem a. Quais são as 4 que tem mais questão? Né? As 4 mais difíceis, as 4 mais cobradas. Começar por essas 4. Gostei muito, Fernando. Tá de parabéns. E sabe o que é interessante, João? É que muitas vezes, e eu falo porque eu lido muito com provas de procuradorias, até a AGE Minas, ela veio com um número igual para todas as disciplinas. Então, o Constitucional teve o mesmo número de questões, por exemplo, de civil, de ambiental. E aí o pessoal fala: nossa, será então que mudou o perfil da prova? Mas, na verdade, se você olhar para o perfil da questão, eu acho que isso é muito importante Uhum. também. O aprofundamento, qual que é a carga de conhecimento que você tem que ter para resolver as questões de constitucional, administrativo, tributário, processo civil, e a carga de conhecimento que você tem para resolver ambiental. Então, é muito diferente. Quando você olha para a prova de ambiental, ela vem mais voltada para a lei seca. Então, Perfeito. você não tem que ter aquele aprofundamento em doutrinas, em grandes teorias, e um histórico e tudo mais. Você acaba ficando, não vou dizer superficial, você tem que ter um domínio, mas ela é uma questão que vem mais assim com essa roupagem de lei seca. Agora,
constitucional, tributário, administrativo e processo civil, pode vir até um número menor de questões, mas você vai ver que vão ser questões muito pesadas, que vão exigir um conhecimento muito grande. Então, é importante que você tenha essa visão. Eu Perfeito. acho que até mesmo para otimizar os estudos, porque o que eu vejo muito são grandes candidatos que estudam muito, que são muito dedicados, mas que pecam um pouco nessa parte de otimizar os estudos, porque fica insistindo ali num aprofundamento de algo que não faz tanto sentido para o cargo que ela quer. Poxa, Exatamente. não faz mais sentido você se aprofundar mas nesse ponto, porque eles são mais importantes para o cargo que você quer exercer. E aí, se você for ver, faz todo sentido que para magistratura estadual seja civil, processo penal, porque eles lidam mais com isso. E para magistratura federal faz todo sentido que seja a constitucional, tributário e também processo civil, porque eles lidam mais com isso. Então, eu acho que na hora, principalmente para quem está começando, você tem que ver ter essa visão para otimizar, porque às vezes a gente cai no erro de um perfeccionismo, de nossa, eu tenho que saber tudo de tudo. Aí eles falam, poxa, será que eu vou pegar na prova e não vai cair isso? Acho melhor eu me garantir. Só que, se você olhar de forma mais estratégica, você vai ver que aquela questão, por exemplo, de ambiental, apenas um exemplo, que saiu da curva, daquele estilão, se você errar ela, não vai ser tão complicado, não vai ser um erro não vai ser tão definitivo para o seu resultado, quanto se você errar uma questão de processo civil, de civil, em uma magistratura estadual. Então, você tem que fazer essa ponderação na Muito hora bom. de fazer as suas escolhas, né? Muito bom, Fernanda, porque assim, a tua complementação ao que eu falei foi muito importante, porque eu gosto muito de considerar a parte estatística, né? Assim, então, quando você vê a parte estatística e vê que pô, tal matéria cobra mais do que outra matéria, então você tem que dar essa dimensão de peso. Só que você trouxe uma informação, e é muito útil, de que às vezes a diferença de quantidade não é tão grande, mas a diferença está na profundidade. Eu estava até é, é, revendo a minha aula de intervenção federal, né? E aí estava revendo a aula, assim, eu falei, vou pegar algumas questões que caíram recentemente, né? Vou pegar algumas questões recentes e aí fui pegar. E aí eu cheguei na prova do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, agora de 2024. E aí caiu uma questão lá de intervenção federal. Quando eu li a questão, eu falei, gente, eu não acredito nessa questão. Eu falei, gente, parece uma questão assim de nível não jurídico, né? Assim, e eu não tô falando, não é uma crítica, mas é porque é um nível não jurídico, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido assim, pô, isso aqui não é um conhecimento jurídico, pô, elaborado, cara, não é questão assim, quase que decoreba da Constituição, entendeu? Mas assim, era uma questão de constitucional para o Ministério Público Estadual, né? Óbvio que também é uma questão muito básica, mas dificilmente você vai achar uma questão muito básica assim de civil para o Ministério Público Estadual, entendeu? Constitucional, apesar da importância que o direito constitucional tem, é óbvio, mas talvez você até ache uma questão básica de constitucional para uma magistratura estadual ou para um Ministério Público Estadual. Mas dificilmente você vai achar uma questão básica de constitucional, por exemplo, no MPF, ou mesmo para PFN, ou para a magistratura federal, porque tem uma carga diferente. Então é muito importante, você falou, em termos de perfil sobre a densidade, a complexidade. E aí eu também vou complementar o que você falou com base no que você mesmo falou. Antes você tinha falado o seguinte, que você estava vendo muito videoaula, não sei o quê, mas não estava estudando lei seca. E você identificar o perfil também da questão, se é uma questão mais de lei seca, ou de jurisprudência, ou de teoria, também é tão importante quanto, né? Você tocou nesse assunto. Então, Fernanda, assim, maravilhoso o que você falou, assim, achei realmente muito bom, né? É, E aí eu vou te perguntar, você já falou, mas eu vou pedir para você voltar ao ponto da revisão, né? Você estudou 4 matérias, você se dedicou àquelas 4 matérias fundamentais. Depois você foi inserindo, né, outras matérias e fazendo revisão.
Aí eu vou te fazer duas perguntas. Depois que você fechou essas quatro fundamentais, você foi inserindo matérias novas. Você inseria uma matéria nova por vez ou várias por vez? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você falou que fazia de tempos em tempos revisão. Qual era a periodicidade dessa revisão? Era semanal, quinzenal, mensal? Como é que era? Bom, um ponto importante antes de trazer essa parte da revisão é que, por exemplo, quando eu ainda estava fazendo a minha base das quatro disciplinas, vamos supor que hoje eu inicie controle de constitucionalidade, e antes disso eu tenha visto o poder constituinte. Eu dava o que eu tinha lido antes, sabe aquela passada de olho só para você ver o que que foi visto e já vai para o assunto novo? Eu gostava de fazer isso para poder dar uma fixada, mesmo que mínima, do que eu tinha visto no dia anterior, para não chegar muito fria no início do assunto seguinte, mas coisa assim de 10 minutos, talvez até menos. Bom, aí quando eu finalizei, vamos supor que, bom, a gente tem materiais mais longos, mais enxutos, a depender da disciplina, por exemplo, processo civil é uma matéria que os materiais são mais longos, é tributário, se você comparar com o processo civil, ele é um pouco mais curta. Então, eu ia inserindo as outras à medida que essas anteriores iam terminando. Então, eu lembro que eu terminei primeiro constitucional e tributário. Então, aí, quando saía a disciplina, aí eu colocava a outra. Mas aí eu, por exemplo, aí eu vinha com financeiro. Aí eu vim com financeiro e civil, que são duas matérias que, apesar de não fazerem parte do ali das matérias principais, elas estão quase nas principais. Por exemplo, para a PFN, financeiro é quase matéria principal. Ela tá um pezinho lá já, porque realmente é uma matéria que ela tem uma cobrança muito aprofundada. E aí eu ia inserindo essas duas. E quando eu finalizei as quatro, então eu vinha, assim, só trazendo como exemplo. Meu dia era dividido em três partes. Eu tinha manhã, tarde e noite. E aí, de manhã, como era o momento que eu via que eu tinha uma produtividade maior, eu vinha com uma matéria nova, porque eu tinha que estar, eu já ali com a cabeça mais descansada. Então, por exemplo, eu entrava com financeiro. À tarde, que eu já estava um pouco mais cansada, o pós-almoço, às vezes a gente demora para, né, começar a pegar no tranco. Eu vinha com a revisão de uma matéria que eu tinha mais familiaridade, como, por exemplo, tributário. Aí, no fim do dia, eu vinha com civil. E aí, fazendo a primeira leitura. Então, eu estava sempre com duas matérias novas e uma em revisão no dia. Aí, no dia seguinte, Hum. eu entrava de novo com financeiro, civil, e eu vinha com a revisão de constitucional. Aí, à medida que eu ia finalizando financeiro, que é uma matéria menor, eu já ia inserindo uma outra. Eu vinha com, por exemplo, internacional público, que para PFN tem internacional também. Então, Uhum. foi, foi nesse sentido, assim, que eu fui dividindo. Então, eu não tinha, por exemplo, uma semana que eu ficava só revisando, porque eu gostava de trabalhar com essa coisa de todo dia estar com uma matéria em revisão e outra nova. Um dia, um momento com uma em revisão e outra nova. E assim eu ia caminhando. E é muito notório quando você vai resolver um simulado ou fazer uma prova, quando você está com uma matéria em revisão o seu rendimento é absurdo, você quase gabarita, né? Então isso significa que você tem que estar com elas constantemente em revisão, não tem como. E eu não saberia dizer, por exemplo, o ser humano ele precisa estar em contato de tanto em tanto tempo para não esquecer. Porque como eu estava o tempo todo girando os materiais e as matérias principais, eu acho que esse ponto foi muito importante para mim, porque o tempo todo eu estava em contato com o constitucional, tributário, processo civil e também administrativo. Tanto é que quando chegou na minha prova oral, eu acho que o meu livro estava tudo gasto, porque eu girava muito, eu já tinha visto aqueles grifos milhares de vezes. E toda vez que você vai revisar novamente, vai fazer a rotação da revisão daquele material, você
revisa mais rápido, né? Porque você já viu aquilo, então vai se tornando mais prático, né? Então foi basicamente dessa forma. Muito legal. Muito legal, muito legal. Você falou assim, não sei tecnicamente ou cientificamente, né? A nossa memória, ela, quando você aprende um assunto novo, em média, tá? Tudo isso é média, é estudo, enfim, então pode ter uma pequena variação, mas em média, 30 minutos depois você já começa a entrar na zona de esquecimento, né? Um dia depois, isso já caiu mais um pouco. Passou do primeiro dia, a queda do esquecimento, ela acentua, né? Por isso tem gente que fala o seguinte, você tem que fazer a revisão no dia seguinte, depois 7 dias depois, não sei se você já ouviu esse método de revisão, né? É um Tá. 7 30, né? Enfim, porque tem essa lógica, né? Um dia depois você ainda tem coisa na sua cabeça, já começou a entrar numa zona de esquecimento, mas ainda você consegue recuperar. Enfim. E você, mesmo sem esse elemento, mas como você está fazendo revisão o tempo inteiro, então o teu cérebro nunca entrou nessa zona de esquecimento, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você usava o grifo? Você usava uma cor só? Você usava várias cores? O que que você grifava? Qual é o critério que você usava para grifar? Tô perguntando isso porque uma vez eu vi uma pessoa e ela me mostrou os grifos dela. Eu falei, gente, isso aqui não é um grifo, né? Porque ela era praticamente a página inteira sublinhada, né? Grifada, né? Na verdade, eu acho que ela ia lendo com a ponta da caneta ou do lápis ou do negócio lá. Ela ia lendo e ela ia lendo junto e grifando junto, né? Porque era quase como um guia para os olhos, né? Esse grifo não funciona. Então, me fala um pouco sobre grifo, assim, como é que você pode dar a tua experiência para ajudar as pessoas a grifarem? Eu acho que tem sempre aquele clássico, né? Quem grifa tudo não grifa nada, né? Porque Exatamente. no fim das contas você vai ter que fazer a leitura integral de novo. Eu sempre adotei a seguinte forma. Quando você vai fazer a leitura ali do parágrafo, finalizou, eu acho que, e eu acredito que essa seja uma ótima forma de você também consolidar aquele conhecimento. Bom, que é mais importante daqui? De forma que, na hora que eu voltar para ver isso aqui, como que eu vou compreender o todo a partir do pequeno? Eu preciso, a partir do pequeno, do que eu grifei, compreender o todo. Então, eu sempre tinha isso em mente. Eu preciso grifar de forma que eu consiga, a partir do que eu grifei, compreender o todo. Então, por exemplo, se você tem vários materiais que trazem milhares de exemplos, que tem ali um histórico, que tem vários detalhes e tal. Essa parte que a gente sabe que não incide muito e que também, se você compreendeu a dinâmica do instituto, isso não vai fazer falta. Isso era a parte que eu não grifava. Se eu compreendi aquele instituto com um exemplo, com um dos exemplos, eu não vou grifar todos os exemplos. Eu posso até grifar um deles, mas se eu já compreendi o instituto, eu não tenho necessidade de ficar grifando os exemplos. Então, eu tinha muita essa noção de ler o parágrafo e tirar dali o que eu conseguiria me utilizar para lembrar do todo. E também ir tirando essa parte que, na verdade, o autor ele traz para tentar te facilitar. Então, traz vários facilitadores. Se um desses facilitadores, como exemplo, o histórico, já serviu para você, então tudo bem, passa para o próximo. Às vezes ele traz ali vários julgados para poder trazer aquele instituto, né, para você entender. Bom, se você compreendeu com um julgado só, então tá ótimo. Passa para o próximo, porque a gente tem várias decisões repetidas, né, que às vezes eles inserem. Então, foi dessa forma. E com relação, por exemplo, a cores, o que eu acho que é muito importante e que eu fui entender isso mais ao final da minha trajetória e ali mais próximo da minha prova objetiva da PFN, é que toda vez que você for resolver questões,
você precisa grifar no seu vadimécum ou na sua doutrina aquilo que apareceu. Porque acaba que as bancas, elas têm uma predileção para cobrar determinados assuntos, para cobrar determinados artigos. Existem artigos que já foram cobrados 3, 4 vezes em concursos diferentes de procuradoria, e ele muito provavelmente vai ser cobrado depois, e pode aparecer na sua prova. Então, eu gostava de grifar com outra cor, para eu saber que, bom, isso daqui eu já vi numa questão e pode aparecer de novo. Então, eu grifava com uma cor diferente aquilo que aparecia nas questões, porque eu acho que a gente precisa se direcionar com a resolução de questões. E trazendo também dois pontos importantes com relação à minha revisão é o seguinte: quando eu resolvia questões, e é importante que você saiba por que você errou e também quando você acertou por sorte, né? Você tem que ter esse feeling. Acertei, mas acertei por sorte. E eu anotava no meu material, no assunto correspondente, numa frase, aquilo que eu tinha errado. Então eu anotava ali de forma que, quando eu fosse girar o material de novo em revisão, aquilo ali eu sabia que eu tinha que ler porque eu já errei. Então, eu precisava revisar aquilo melhor. Aí eu retornava e fazia a leitura daquela frase simples daquilo que eu errei. E aí cai num outro ponto também que eu falei que é importante para revisão. Eu não gostava de ter materiais espaçados. Ah, aqui eu tenho um caderno de erros, aqui eu tenho meu caderno de informativos, aqui eu tenho a minha doutrina que tá grifada. Tipo, você ter vários materiais para várias funções, porque no fim, todos eles vão ser importantes para sua revisão. Você tem que se utilizar de todos. Então, eu gostava de colocar tudo no mesmo material. Ficava meio estranho, feio, mas tudo bem. Porque, por exemplo, nos informativos, eu imprimia esses informativos e também grifava. Eu recortava eles e anexava na parte da doutrina que falava sobre aquele assunto. Então, eu não precisava, peraí, que agora eu preciso parar aqui o material para poder revisar os informativos. Não, ele já estava ali. Se eu estava lendo ali aquele dia algum assunto de controle de constitucionalidade, se tinha algum julgado sobre aquele assunto nos informativos, ele já estava anexado ali, ele já estava grampeado. Então, eu faço a revisão junto. E essa também foi uma técnica que eu usei de jogar tudo no mesmo material para poder ter uma facilitação. Muito bom, muito bom. É, deixa eu só anotar aqui. Eu achei interessante quando você falou do grifo e deu orientação prática, né? Assim, tipo, o que é muito repetição, você tá certa, né? A pessoa às vezes ela escreve, explica, e aí para se fazer entender ela explica de novo com uma outra palavra, enfim, precisa grifar duas vezes, né? Tirar os muitos exemplos, muitos julgados, as questões, pontos repetitivos, né? Histórico que não seja necessário, enfim. No final, quando você está falando isso, o que eu pensei foi, e você usou essa expressão, né? Grifar, eu adorei essa expressão que você usou, né? Grifar aquilo que me faz compreender a dinâmica do instituto jurídico, né? Então, qual é a natureza jurídica de tal instituto, né? E aí, às vezes, o autor ele vai explicar ali o contexto, vai mudando, mas de repente tem aquela frase que diz o seguinte: é isso aqui, né? E isso aqui é a natureza jurídica. Ou às vezes o autor traz, dependendo do material, né, Fernanda, traz ali cinco correntes sobre o assunto, né? Pô, mas tem aquela uma corrente que é a corrente dominante, ou é a corrente do STF, ou é a corrente que realmente vai importar. Pô, então esquece tudo e grifa aquilo. Então, a síntese é: grife os conceitos, né, as palavras e as expressões que vão te ajudar a lembrar o todo. Achei perfeito isso. Sobre a questão das cores, e que você falou que quando fazia uma questão você grifava com outra cor, a gente vê, e você é muito, muito honesto aqui, né, Fernando? Assim, a gente vê que tem muita gente que, até na internet, diz: use tal cor, use tal cor, use tal cor. No final do dia,
a utilização de cor, eu sou super favorável, porque tem a questão do visual, mas a pessoa não tem a cor certa, né? Eu até achei legal que você nem usou a cor. Você nem disse qual era a cor que você usava. Porque o importante é que a pessoa crie, ela pode criar para ela a legenda de cores, né? Ó, então assim, quando for conceito, eu vou usar o amarelo. Quando for é, um ponto da jurisprudência do SF que é muito importante, eu vou usar um verde. Quando for uma questão de prova, porque cai muito em prova, eu vou usar um laranja. Legal, no final do dia a pessoa pode criar o próprio sistema de cores que funcione para ela própria, né? Muito legal. E você ter tudo compilado no mesmo material, porque depois te ajuda para fazer a revisão, né? Achei muito, muito bom. Fernanda, a gente está caminhando aqui pro final e eu quero mais uma vez te agradecer, porque assim, além de você ter compartilhado sua trajetória, que foi muito rico, você trouxe tanto exemplo e tanta coisa prática, assim, de como estudar, do que você fez. E eu sempre digo, né, Fernanda, assim, não tem fórmula mágica e cada pessoa pode ter a sua própria fórmula, né? Mas tem algumas coisas que são meio básicas que a pessoa pode adaptar para si, mas que sempre funciona. Então, assim, ler lei seca, fazer revisões, estudar de forma objetiva, né? Não ficar se perdendo, divagando em coisas muito teóricas necessariamente, né? E então ler lei seca, fazer questões, informativo, né? Estudar de forma objetiva, isso vai funcionar sempre. Aí se a pessoa vai fazer revisão um pouquinho todo dia como você, ou semanal, ou faz questão todo dia, um pouquinho todo dia, ou faz questão, acumula as questões para fazer tudo no num sábado, no domingo, né? Você falou que gostava de ler os informativos no sábado, que era um pouco mais leve, e você se atualizava. Eu fiz uma entrevista, por exemplo, que foi de uma juíza do trabalho, que ela falou que ela lia os informativos uma vez por mês, né? Diferente de você, que fazia por semana. Ela pegava uma vez no mês e ela separava um tempo para se atualizar nos informativos daquele mês, né? Essa mesma juíza, que é a Ana Carolina, ela, por exemplo, ela falou que, olha que louco, Fernanda. Ela falou que ela não fazia cronograma. Porque o fazer cronograma para ela gerava muita ansiedade. Porque ela ficava nervosa com o cronograma. Tipo assim, eu tenho que cumprir, eu tenho que não sei o quê. Então ela não gostava muito de cronograma, né? De certa forma, quando você, Fernanda, falou assim, que tem que flexibilizar um pouco, não muito, mas flexibilizar um pouquinho o cronograma, tem a ver com isso, para a pessoa também não ficar ali, no, né, muito tolhida, né? Então, assim, tem modelos e modelos diferentes que podem funcionar para cada pessoa. Mas o que você trouxe para a gente, Fernanda, assim, em termos de, de, de orientações muito práticas, vou ser muito grato a você, porque a sua entrevista, a sua experiência vai ajudar muita gente. Para terminar, Fernanda, eu vou te fazer um desafio, e é um desafio que eu faço no final de todas as entrevistas, que é o seguinte: vamos imaginar que o pessoal, depois de assistir, chegou até aqui agora. Aliás, você que chegou até aqui agora, curte o vídeo, pega esse link, manda para muita gente, divulga lá no Instagram, manda pra galera, né? Faz barulho, porque você vai ajudar muita gente também. Mas a pergunta, o desafio é, Fernanda, as pessoas estão chegaram até aqui agora, elas vão pegar o material para ler, vão abrir um vídeo para ver, vão abrir o computador, enfim. A primeira coisa que a pessoa vai ver é uma frase sua. Que frase seria essa? Eu acho que é a seguinte. Nossa, uma só? Pode ser Difícil. várias, mas vamos, comece aí. Tenho duas preferidas. Legal. Tá. Jamais abandone um sonho que exija de você apenas aquele, aquela prática deliberada que aos poucos você consegue chegar ao seu objetivo. E vou dar um exemplo. Existem sonhos na vida que você precisa nascer com uma característica, como, por exemplo, um jogador de basquete. Se você não for alto, infelizmente é algo que vai ser quase impossível de ser alcançado. Mas, se o seu sonho, que é
se tornar um magistrado, ou defensor público, ou procurador, ou delegado, ou procurador da República, não existe isso de não foi feito para mim, porque você não Não. precisa nascer com uma característica. Você se torna, você adquire, você conquista essa característica. Então, se ela é conquistável pela prática deliberada, em que aos poucos você vai se tornando bom, então não desista. E uma outra frase que eu gosto muito de usar é: jamais deixe o que você mais quer no momento estar acima do que você mais quer para a sua vida, né? Porque na trajetória a gente vai ter várias coisas ao nosso redor que a gente vai querer parar a caminhada para o nosso objetivo maior para poder ter aquela situação momentânea, mas aquilo é o que você mais quer no momento. Então, ele não pode se sobressair ao que você quer para a sua vida. Então, acho que seriam essas duas frases. Ou seja, começando de trás para frente, não troque um prazer momentâneo por um sonho duradouro, né? Muito legal. E eu achei fantástico. Eu gostei das duas, mas eu confesso que a primeira foi forte, assim. Eu anotei assim, tentando simplificar: jamais abandone um sonho que exija de você apenas o seu esforço contínuo, né? E aí, continuando aqui, há sonhos que exigem uma característica de nascimento. Eu achei maravilhoso o exemplo. Que assim, Fernanda, vamos lá, né? Eu tô com 47 anos agora, né? Vamos imaginar que o meu sonho seja ser jogador de futebol da seleção brasileira. Tudo bem, ok. Dizer que não tem sonho impossível, nesse caso, é um engano. Vamos ser honestos. Porque eu, com 47 anos de idade, não tenho mais como, por mais que eu queira, por mais que eu me esforce, por mais que tudo, eu ser um jogador de futebol da seleção brasileira. Simplesmente não casa. E aí não só por causa da idade, mas até porque no meu caso, por causa da falta de habilidade de nascença, né? Enfim. Então não dá. Mas tem sonhos que você não depende de uma característica. Adorei, 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 adorei. Você não sabe o quanto eu gostei disso. Tem sonhos que não dependem de uma característica que te foi dada como um dom, como um talento que você não escolheu, né? Então, assim, você depende só de você mesmo. Isso é maravilhoso. E é Fernanda, ótimo. oi? E é ótimo, eu acho que é ótimo quando a gente se depende só de nós, porque quando é algo do outro, a gente não tem o que fazer. Se der, deu, se não der. Agora, quando tá com a gente o controle, aí a gente dá os pulos, a gente corre atrás, né? Eu acho que Exato. se a gente olhar pelo lado de que a gente tem o controle, isso fica mais fácil. Muito legal, muito legal. Uau, adorei, adorei tudo, de verdade. É, E me diz uma coisa, Fernanda, eu vou me despedir e vou deixar você se despedir com o pessoal. E quem quiser, pessoal, siga a Fernanda aí. O teu Instagram é Fernanda? É prof.fernanda Gomes. Prof.fernanda Gomes. Legal. Eu até botei aqui no Zoom Fernando Oliveira, né? Mas assim, botar lá depois Fernanda Gomes, enfim. Então, galera, siga lá a Fernanda e pegue tudo que ela falou aqui e aplique para sua realidade. Fernanda, eu já vou dar o tchau aqui para a galera. Galera, foi muito bom estar com vocês e vou deixar a Fernanda dar a saudação final para você. E agora a palavra é sua, Fernanda, para falar diretamente com a galera aquilo que você quiser falar. Quero agradecer demais pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco do meu conhecimento. Eu sou uma pessoa comum que decidiu estudar para a Procuradoria, que se tornou um grande sonho, e assim como os que estão assistindo, também são pessoas comuns e que têm plena condição de chegar ao seu objetivo, o seu sonho. A gente só precisa perseverar e ter um esforço muito direcionado para isso. Se você sustentar por muito tempo essa decisão de ser aprovado no cargo dos seus sonhos, eu tenho certeza matemática de que você vai chegar lá. Então, muito obrigada pela oportunidade e um abraço. Legal. Gente, foi ótimo, Fernanda. Obrigado mais uma vez. Pessoal, um beijo para vocês e até nossa próxima entrevista. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Jean. Tchau, tchau.